Começar a gravar, pessoal. Vamos lá, aula de treinamento físico, dia 13 de outubro, aula da tarde, parte 1. Vamos dar sequência ao conteúdo, pessoal. Na aula passada, nós vimos um pouco das bases do treinamento de flexibilidade. Vimos aspectos ligados à parte mais biodinâmica ou sobre mecânica de tecidos, que é muito importante compreender quando nós formos aplicar um treinamento de flexibilidade. Vimos também aspectos psicológicos envolvidos com treinamento de flexibilidade. E, por fim, agora nós demos algumas pitadas assim, sobre métodos de treinamento. E nós vamos começar a aula de hoje falando exatamente sobre essa parte de métodos. Tá? Na parte final da aula passada, nós vimos o seguinte, pessoal, que o principal método os principais métodos de flexibilidade, eles são relacionados ao exercício de alongamento, né? Lembrando que alongamento não é sinônimo de flexibilidade, mas o alongamento, ele, se bem utilizado, seguindo algumas orientações, ele pode se tornar uma ferramenta principal para o treino de flexibilidade, né? Mas claro que tem situações que a gente viu na aula passada que não é treino de flexibilidade. Tu usa alongamento para aquecimento, às vezes, para relaxamento, não tem problema. O importante é só lembrar disso. Tá? Mas, de qualquer jeito, quando se fala em treinamento de flexibilidade, os principais métodos são aqueles que envolvem alongamento. Vamos ver agora em detalhes que cargas são essas e que tipos de treinos são esses, né? A divisão principal, pessoal, é entre métodos ativos e passivos. Né? Eu posso fazer esse alongamento de modo ativo ou passivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um movimento que a gente faz comumente aqui de flexibilidade, né? Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho os extensores horizontais, né? Que são alongados. E vejam só, eu uso meu braço, aqui a minha outra mão, para ir para a posição de flexibilidade, a maior amplitude possível, e permaneço lá alguns segundos. Quando eu faço isso, gente, nesse caso eu estou usando um método passivo. Tá? Passivo por quê? Porque a força que faz eu executar esse movimento até a posição final é uma força externa em relação à articulação de análise. Tá? Em relação à musculatura que está sendo alongada. Tá? Então, no caso, claro, a musculatura que está alongada, ela está relaxada sempre, né? Tanto ativo quanto passivo. Mas o importante é que no passivo, a força externa não é dada pelo antagonista da musculatura que eu estou alongando. Na verdade, ela vem de uma força externa. Por isso é chamado passivo. Tá? E o método ativo, até nesse exercício não é muito comum, mas eu mostro aqui só para facilitar o exemplo. O método ativo seria eu, com a própria musculatura antagonista, que seriam os flexores horizontais, tá? Indo para a posição. É meio raro eu usar aqui, mas seria eu fazendo isso aqui, fazendo força até a posição lá e permanecendo na posição. Tá? Isso aqui é o método ativo, que significa a musculatura antagonista em relação àquela que está se alongando é o motor principal do movimento. Tá? Esse é o método ativo. Obviamente, não sei se vocês já notam, né? Mas quando eu faço o método passivo, eu consigo geralmente atingir amplitudes maiores. Tá? Então, o método passivo já é um método reconhecido de flexibilidade, onde eu consigo dar maiores cargas de esforço, especialmente devido à maior intensidade, que tem a ver com a amplitude do movimento. Eu consigo ir mais amplo no movimento passivamente do que ativamente. Tá? Uma confusão que o pessoal faz é achar que no método passivo eu tenho que ter uma força sempre externa ao corpo. Tá? Tem até materiais, livro-textos que indicam isso. E não é bem assim. Esse aqui é o exemplo. A força que me faz chegar até o movimento, ele não vem de fora do corpo, ele vem do outro braço. O importante só é que para ser passivo, ele tenha que ser
fora, essa força motriz, né? Ela tem que ser fora da articulação de análise ou do grupo muscular envolvido ali, tá? Ele vem de fora, vem da outra mão aqui no caso, tá? Pois bem, eu tenho, além dessa divisão básica, eu tenho uma subdivisão. Cada um desses métodos são divididos em dois subtipos, tá? Que vão formar, no final, 4 métodos. Eu posso ter o método ativo estático e dinâmico, ou dinâmico, e posso também ter o método passivo, estático ou dinâmico. Então, no passivo lá, que eu estava mostrando para vocês, faço esse padrão de movimento aqui, né? Eu posso fazer ele estático, que significa o quê? Quando eu faço passivo estático, significa que é uma força externa, eu vou puxar lá com a mão e vou lentamente para a posição e permaneço na posição, né? E aí o que vai valer aqui são os segundos que eu executo esse exercício. E a gente já vai colocar aqui uma regra. Quando for estático, que vai valer segundos, tempo, né, na posição, eu vou ter lá um mínimo de 15 segundos, tá, de volume para esse exercício. Dinâmico, quando for o método passivo dinâmico, por exemplo, então eu vou lá com a mão e vou dinâmico. O que eu vou fazer? Dinamicamente eu vou para a posição e volto. Sempre lento, né? Sempre lento, controlado. E vou lá de novo. 2, 3 e faço repetições. É um método mais incomum, tá? Mas existe também. E ali o que vai valer, o volume, ele vai ser quantificado por repetições, tá? Nesse caso, eu vou ter um mínimo de repetições ali, que vão ser 10 repetições para ter uma carga mínima relacionada a treinamento de flexibilidade. Tá? Mas, então, eu posso fazer ele estático ou dinâmico. Vai e volta. Tá? O método ativo é a mesma coisa. Nesse exemplo aqui, faria lá 1, 2, esse seria o estático, o ativo dinâmico, né? Sempre com a musculatura antagonista tracionando. É claro que aqui eu tenho mais musculatura, esse exercício até não é muito usado, mas nesse caso seria isso, o motor primário seria os flexores e eu estaria alongando, na verdade, os extensores horizontais, tá? Ou abdutores também, chamado horizontais. Então, nesse método ativo, eu posso fazer ele dinâmico, vai à posição e volta, ou estático, vou para a posição e permaneço lá. Tá? Então, eu tenho aqui 4 métodos de treinamento de flexibilidade. Tá, gente? Acabei de explicar para vocês 4 métodos, ativo ou passivo, sendo que cada um deles pode ser estático ou dinâmico. Tá? Aqui eu também consigo entender já um ordenamento de maiores cargas que eu posso dar com os tipos de treino. Né? A gente já falou, né, que no passivo eu posso ter maiores intensidades do que o ativo. E os estudos mostram mesmo. Treinamentos passivos geralmente geram maiores adaptações de flexibilidade do que ativos. Tá? E o método estático, ele também gera uma maior adaptação do que nos métodos dinâmicos. Tá? Ou seja, se eu quiser pensar assim, dos 4 métodos que a gente viu até agora, qual é o que tem maior carga de treino ou induz a maiores adaptações, eu colocaria em primeiro lugar, é o método passivo estático. Tá? Passivo estático. Esse é o método desses 4 que tem maior potencial. Depois seria o passivo dinâmico e depois os ativos, né? Na mesma sequência, ativo estático, ativo dinâmico. Tá? É isso. Os métodos estáticos que ficam lá alguns segundos na posição, no mínimo 15 segundos, né? Eles dão uma carga de treino que induz a maiores adaptações do que dinâmicos, tá? Por esse tempo isolado. Agora, assim, eu mostrei um ordenamento, né? Mas é importante lembrar também que todos os métodos são importantes. Tá? Enquanto que esse método passivo, estático, ele é o que mais induz a adaptação, eu tenho que lembrar que ele induz a adaptação a situações que não são tão específicas. Né? Lembra que a gente falou no campo da saúde, no campo dos esportes, quase sempre, o que eu vou precisar de amplitude maior para movimentos,
né, que vai ter relação com flexibilidade, vão ser situações dinâmicas. Então, muitas vezes eu vou precisar treinar também ativamente ou dinamicamente, de modo que me assemelhe com o padrão de movimento que eu quero levar lá para o meu aluno. Eu quero melhorar o gesto dele motor em determinado movimento. Eu vou precisar também fazer algum exercício dinâmico, porque ele vai ser mais específico. Tá? Mas essas formas de treino também me ajudam a dar possibilidades de manipulação de carga no treino de flexibilidade. A gente tem que lembrar, pessoal, que o treino de flexibilidade é um treino que a gente tem dificuldade de controlar a intensidade. Né? A gente já falou que ele é altamente subjetivo, né? A intensidade é a amplitude máxima que ele pode ir no movimento, mas está muito relacionado também à relação dele com a dor, né? Com a variação de percepção dele de dor do dia. Então, ele é mais subjetivo. Então, uma ferramenta boa para a gente manipular intensidades de treino e cargas de treino de flexibilidade é escolher os métodos de treino, sabendo a priori quais os que me dão mais adaptação, quais que me dão menos. E aí eu posso fazer algum ordenamento crescente das escolhas dos métodos. Tá? Bom, e aí, gente, vamos revisar assim. Eu já passei a informação, mas agora vamos trazer ela mais organizada. As cargas de treino, tá? As cargas de treino, então, claro, do ponto de vista da intensidade, é o que eu falei para vocês, é o limite da relação do aluno com a dor, é o limite ali antes de lesão, né? Aquela segurança que é um tanto subjetivo, né? Mas a gente tem que procurar isso aí. Mas o volume, sim, eu consigo manipular objetivamente, né? O volume, então, eu vou ter no método estático, eu vou ter tempos, tá? E os tempos de treino nos estáticos vão ser de 15 a 90 segundos. Isso vai ser o mais comum. Até o mais comum é de 15 a 60, mas vamos botar um limite mais amplo de 15 a 90. Menos do que 15 é um número mágico, até pode trazer adaptação, mas nós vamos colocar como uma carga que não é de adaptação. É geralmente uma carga de manutenção ou o exercício é para outra coisa, para aquecimento. Tá? Então, um número mágico lá que é discutível, mas por segurança vamos deixar de 15 a 90 segundos como volumes possíveis de treino estáticos. Os dinâmicos, como são relacionados a repetições, nós vamos trabalhar lá de 10 a 30 repetições. Mais do que isso é muito raro e testa muita paciência do aluno em executar tanto movimento assim. Tá? Então, de 10 a 30 repetições como cargas normais, assim, para treinos dinâmicos, tá? De flexibilidade. Ok? Mas vejam que já tem ali uma boa, a gente consegue ajustar. E além disso, a gente tem também as séries. Tá? Então, eu posso fazer de 15 a 90 segundos de flexibilidade estática, né? Entre 2 a 3 séries. Isso é o mais comum. Tá? 2 a 3 séries. Posso fazer também aquelas, na dinâmica, que é de 10 a 30 repetições, eu posso fazer também de 2 a 3 séries de 10 a 30 repetições. Tá? Esses seriam os limites de volume dos treinos dinâmicos. Tá? Aqui tem um pouco de explicação de cada um dos métodos. Mas vamos adicionar agora um quinto. Explicamos 4 métodos, agora tem lá um quinto método, que é o método controlado. Na verdade, ele é um método complexo, porque ele reúne uma parte dinâmica, outra parte estática. Tá? Ela é muito executada, esse método é muito usado em práticas corporais que envolvem movimentos artísticos, né? Onde há um controle de movimento muito específico e geralmente com uma amplitude muito grande de movimento. Tá? O pessoal do balé usa muito isso. Ir para a barra lateralmente, colocar o pé lá lentamente, dinamicamente lá no alto. Né? Vou mostrar para vocês aqui, como eu sou professor de treinamento, minha flexibilidade é muito boa. Né? Vou jogar minha perna aqui. Não, mas como eu não estou aquecido, eu vou deixar para outro dia. Mas eu faria facilmente, né? Colocaria a perna alta aqui, abraçaria a perna. Então, lentamente eu faria uma parte dinâmica, seguraria a perna lá e permaneceria numa posição
estática, né? E ficaria por alguns segundos nisso. Depois baixaria de novo a perna e faria novamente. Então, faço algumas repetições nisso. Então, veja que ali tem uma sequência de movimentos e de contrações, né? Então, tem uma parte dinâmica, vai para o estático, com contração isométrica, né? Isso é o método controlado. E, em outras palavras, é pensar no padrão de movimento que eu preciso realizar, né? Então, em situações que envolvem esse controle, é comum se fazer isso. Tá? E é uma mistura, não é totalmente dinâmico. No dinâmico tradicional, tu vai para a posição e volta, tu não para na posição mais ampla, né? No controlado, não, tu para na posição, mantém essa posição, porque se nota que é um objetivo da tarefa ali, da prática, né? E volta para a posição original, inicial. Muito bem. Então, aqui, flexibilidade estática, blá, blá, blá. Lembrem que os exercícios de flexibilidade dinâmico e ativo, embora tenham menores resultados, são importantes também, né? E a gente vai ter muito, mas tem que ver que nesses primeiros que eu falei, é sempre realizados de forma lenta, controlada. Tá? Existem também o método de flexibilidade balístico, tá? Que é quase sempre a gente tenta evitar no campo da saúde, mas em alguns gestos esportivos é bem importante fazer. Assim, quando eu comentei já isso na aula passada, quando os corredores vão tentar ampliar o comprimento de passada, né, vai que o aluno lá tem uma característica de um comprimento limitado de passada, por amplitudes pequenas, né? A gente faz um trabalho de flexibilidade e tenta levar isso dinamicamente, com trabalhos técnicos de corrida, que pode ser de feedback visual, né? Pode ser trabalhos de aumento de passada mesmo, numa certa distância. E em todos esses, o tipo de flexibilidade que vai estar acontecendo ali é dinâmica, mas não é só dinâmica, ela é balística, tá? Porque tem padrões de movimento que são muito rápidos, tá? E isso tem essa característica. Quando eu tenho que fazer a flexibilidade muito rápida, o movimento quase sempre se torna, ou tem uma característica muito forte de balístico. Tá? De novo, tem que ser evitado em muitas situações, mas vão ter situações que são específicas que eu vou precisar fazer. Aqui tem um resuminho assim, de possibilidades desse tipo de treino, né? No estático, sem o S lá, tem GRD, ginástica artística, antiga GO, vão usar muito isso aí. Na flexibilidade dinâmica vão ter atividades mais intensas e tal, com movimentos bem balísticos lá, como o caso do atletismo, judô. E flexibilidade controlada em exercícios que têm um caráter também artístico ali no meio. E bom, pessoal, em todos esses métodos que até agora eu falei ali, os 4 principais, né, o alongamento vai ser importante, tá? Então eu vou usar lá movimentos que vão ter essa característica de estiramento, se bem que pode significar outra coisa, mas esses padrões de movimento que eu vou para uma amplitude máxima, eu vou ter exercícios, por exemplo, de suspensão, nesse exemplo aí da figura, eu tenho ali um método passivo. Mesmo que eu saiba que eu estou contraindo, né, flexores de dedo, de mão, etc., tem contração ali, ela não tem relação direta com a musculatura que eu estou alongando. Né? A musculatura que eu estou alongando, ela está alongando por uma força externa em relação à articulação, que é o peso da gravidade ali tracionando o meu corpo, fazendo esse alongamento. Nesse caso é passivo, estático. Né? Portanto, eu fico segundos ali naquela posição. Aqui eu trago um slide, pessoal, onde eu mostro que há uma variedade de informação, muitas vezes com baixíssimo nível científico, assim, tá? Mas tem muito material, assim. Mas de qualquer jeito, o nosso acordo na disciplina é esse, é trabalhar de 10 a 30 repetições, quando for métodos dinâmicos, tá? Que não é ativo, será dinâmico. E no passivo, eu vou trabalhar de 15 a 90 segundos, mesmo que eu ache um material que às vezes varia um pouco, tá? Como vocês estão vendo. Mas nós vamos usar mais o que a literatura mais sugere, que é de 15 a 90 segundos no estático, no método estático. Tá bom? Deixa eu ver aqui como estamos. Aqui, gente, então, o método de FNP, facilitação
neuromuscular proprioceptiva. Eu tenho... Esses métodos são ditos avançados de flexibilidade e vou dizer para vocês que eu sou um pouco limitado, assim, não tem problema em dizer, não é algo que eu estudo muito e tal, diferente de outros métodos que eu gosto de estar mais atualizado e tal. Tenho certeza que o que eu vou mostrar para vocês é muito pouco, tá? Mas eu vou dar um exemplo só dos FNPs. O pessoal da fisioterapia trabalha muito bem com isso e até sugiro, assim, quem quiser se aprofundar e até aprender mais métodos, que conversem com colegas também da fisioterapia, que eles têm já como base lá de conteúdo métodos que variam bastante assim nos padrões de movimento. O que eu vou mostrar para vocês é um dos métodos que tem uma história com treinamento esportivo bem interessante. Nos anos 80, eu era de escolinha do União, ou seja, eu era numa fase pré-competitiva de natação, e eu me lembro que foi visitar lá a equipe do União, lá um treinador americano muito famoso, que era o tal do Doc Consilman, que depois eu fui conhecer na universidade como autor de um livro que é um best-seller da natação, que hoje já está em desuso, é velho, que era um livro se chamava Ciência da Natação, que era um livro grosso, assim, com muito material, trazendo realmente um resumo assim de coisas a parte de ciência aplicada à natação competitiva, né? Um livro super interessante que eu acho que vocês não encontram mais na biblioteca, né? Eu acho que deve estar na parte daquele material velho lá, não lembro do nome, uma coisa paleolítica. Mas assim, ele veio para o Brasil e uma das coisas que eu me lembro que ele comentou tinha coisas estranhas. Assim, meu irmão era da equipe da natação, então eu soube dessas histórias em mais detalhe. Eu via meio de longe, assim. Mas ele começou a comer ovo cru, 2, 3 ovos cru de manhã. O cara deu dica de nutrição, deu umas coisas meio estranhas, assim. Mas uma das coisas que eu lembro era técnicas de flexibilidade, né? Que era esse tal de 3S, que depois alguns livros de autores brasileiros também trouxeram, que era uma ideia que esse Doc Consilman trazia. Método 3S, que era uma base, era um certo sequenciamento que tu ia usar, que está dentro desse grupo das FNPs, né? De quê? De alongamento com relaxamento e contração e alongamento novamente. Então, seria uma sequência de alongamento, contrai e alongamento, tá? E o 3S, se não me engano, tinha alguma coisa a ver com os termos ingleses, stretching, short, não sei bem, mas era famoso pelo 3S, tá? E o que era essa sequência, tá? Que é isso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, que eu mostrava em aula quando tinha uma parede, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse apoio e seria o seguinte, um exercício que os nadadores usam muito, que é eles estarem às vezes sentados no chão, vem um colega por trás, pega as mãos por trás e puxa lá e alonga, toda essa loja anterior, todos os flexores horizontais, tá? Puxa lá e faria isso aqui. Então, eu vou fazer aqui de uma parte só aqui. Seria só desse lado aqui, alongando toda essa loja anterior aqui, dessa região do ombro, tá? Deltoide anterior aqui, possivelmente está alongando e algum flexor horizontal. Mas, de qualquer jeito, qual é a ideia aqui? A ideia é enganar os fusos musculares, produzindo uma contração bem intensa antes do alongamento. Tá? E a sequência é bem simples, por isso que eu gosto de falar, porque eu lembro disso e tem bons resultados. Tá? Que é o seguinte, tu vai lá para a posição, então primeiro tu vai à posição e faz um bom alongamento, sem nenhuma pré-contração. Faz como normalmente faria qualquer alongamento com método, né, passivo, que é uma força externa, de novo, me atuando aqui. Não é a musculatura antagonista que está me puxando o braço para trás. É uma força externa devido a essa posição que eu estou fazendo aqui com o corpo. Vou lá, alongo. Geralmente as sequências são feitas de 5 a 8 segundos, então fico lá 5 a 8 segundos na posição alongada, volto um pouco a uma posição inicial e contraio intensamente. Empurro a mão aqui, com essa musculatura que foi alongada, eu contraio em nível máximo, né? Faço força, força, força por 5 a 8 segundos, força, 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 força. Passou os 5 segundos, eu relaxo totalmente e vou para a posição de novo. E o que acontece, tá, é uma maior amplitude, porque nessa situação aqui, com essa pré-contração, quando eu ativo muito forte
esses meus músculos, meus fusos musculares ali, eles são enganados, né? E aí toda a atividade elétrica sensorial de dor, ela fica como que inibida por uns 5 segundos, e eu consigo fazer numa maior amplitude. Alongo, 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 só que depois de 5 segundos esse efeito passa e começa a doer muito. Aí eu não posso passar muito, fico 5 segundos e volto à posição novamente. E contraio novamente. Faço isso 3 vezes, tá? Mais ou menos 3 séries disso, de contrair, alonga, 5 segundos, volta, contrai de novo, alonga. Faço isso 3 vezes, tá? É relativamente rápido, claro, contando os segundos ali, 5 segundos, 8 segundos, no somatório não é tão rápido, mas de qualquer jeito, esse método é reconhecidamente como um método que traz bons resultados, tá? Ele é um método que traz bons resultados em relação ao método passivo, os tradicionais. E é um método, então, dito como avançado. A dica que eu dou para quem for trabalhar com flexibilidade é de deixar esse tipo de método para situações avançadas, quando eu preciso melhorar a flexibilidade de um aluno que já treinou outros métodos. E aí a FNP ela vai ser uma ferramenta útil de atingir novos níveis de flexibilidade, quando for necessário. Tá? Então, usaria com alunos iniciantes até intermediários aqueles 4 métodos que a gente conversou antes, e FNP para situações um pouco mais avançadas. Tá? E os outros métodos não vou explicar para vocês, porque eu não lembro mesmo. E aí é simples, né? Mas é isso aí, pessoal. É um método avançado. E para terminar essa primeira parte da aula, pessoal, eu mostro para vocês aqui um gráfico que mostra a flexibilidade, tá? Do sentar a alcançar. Aquele teste que eu falei para vocês, se a pessoa fica sentada no solo lá e vai o mais anteriormente possível, ao longo da vida. Tá? Então, ali a gente vê que tem em torno dos 20, 25 anos o maior nível de flexibilidade, níveis populacionais, depois vai caindo ali ao longo do envelhecimento. Mas lembrando, mostra também que os dados de flexibilidade das mulheres é um pouquinho maior naquilo que eu mostrei para vocês. Em média, em geral, mulheres tendem a ser mais flexíveis do que homens. Quando atinge ali a adolescência, tá? Antes não tem tanta diferença, né? Mas depois aparece. Mas lembrem que isso também é meio duvidoso. Assim, são curvas normais que a gente tem que lembrar, mas acima de tudo eu tenho que avaliar individualmente, porque as variações interindividuais vão ser bem maiores do que essas curvas aí. Eu vou ter aluno que fez ginástica artística, que fez tal atividade, que é super flexível, outros que é menos, e não vai só depender do sexo, obviamente. A solução vai ser sempre seguir a questão da individualidade biológica, etc. Mas ter um quadro geral é importante, porque tu já entende possibilidades daquele teu aluno, dele contra ele mesmo, ao longo da vida. Tá? E é isso. No próximo eu saio do compartilhamento aqui. Minha garganta está sofrendo hoje. Vixe, será que eu não gravei? Onde é que está o botãozinho? Stop share. Não, deve ter assim. Ah, tá aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, paro de gravar.